pode acontecer, são milhares de policiais do terreno confrontando, milhares de policiais nervosos em becos, em, em combates que um policial não vê o colega, ele está num beco. Não, mas peraí. Não, mas peraí. Se o policial tá nervoso no momento desse, você dá um chazinho de camomila pra ele e põe ele pra dormir. E aí, beleza? Bom, tava aqui no YouTube, né? E eu vi aqui no YouTube que o Rodrigo Pimentel foi no Inteligência Limitada para falar sobre a questão do que aconteceu na operação no Rio de Janeiro. E eu gostaria de assistir e compartilhar com vocês para ver o que foi dito, né? Afinal, isso é um tema muito importante para a nossa sociedade. Vilela, há alguns anos eu te contei a história de um colega meu da polícia que prendeu os assassinos do dono do restaurante Rei do Bacalhau, né? Isso, isso. Policial, hoje um herói, cara, um amigo do peito aí, um camarada, ele morreu nessa operação hoje, o Marcos Vinícius, né? Ele já era Poxa, avô, há 2 meses ele teve uma netinha. caramba, velho. O Rio de Janeiro deve muito a ele, viu, cara? Ele prendeu muito bandido no Rio de Janeiro, esclareceu esse homicídio que foi o assassinato do dono do restaurante Rei do Bacalhau. E estava hoje, então, assim, é um dia para mim de tristeza. Logicamente, colegas do BOP também foram mortos também, 2 policiais do BOP que eu não conhecia, mas são camaradas também, mais um policial civil tinha 40 dias na Polícia Civil. Então não tem vitória, não, tá? É uma tragédia e isso é um dia triste para todos nós. Não, sem dúvidas, eu já quero falar que eu acho isso terrível, né? Acho que tem como a gente dimensionar como é ter esse cotidiano, né, que essas pessoas têm pelo trabalho delas, né, todos esses policiais. Eu fico imaginando e me botando no lugar das famílias, né, que ficam, muitas famílias ficam desamparadas, muitos filhos perdem pais, muitas esposas perdem maridos, né, isso realmente é uma coisa muito triste. Acho muito triste. Não sei nem ter palavras para dimensionar isso, porque é, é uma dor terrível, né? É uma dor terrível e afeta todos, né? Uma imagem que também me chocou muito foram as pessoas que também mexeram nos corpos, que estavam deitados. É uma cena que também um pouco impactante. Acho as duas situações muito impactantes. Explica pra gente, a gente tá em São Paulo, tá tendo notícias, assim, dessa confusão toda. É muito difícil pra quem tá em São Paulo, né, Marcílio? Sim. Entender como funciona esse embate, essas... Ele falou que o policial perdeu, parece que tinha uma neta, um neto. Poxa, imagina, né? Ele devia estar muito feliz de ter uma neta, ter um netinho. Né? Fico imaginando quantas pessoas não tiveram ter oportunidade de ter um avô, crescer, né, com um avô. Deve ser uma coisa tão legal, né? Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de crescer com um avô. Meu avô paterno faleceu e era muito jovem. Então, realmente é lamentável, né? Muito triste. subida ao morro, esse combate ao tráfico. Como que... O Marcílio Vilela, o Complexo do Alemão é aquele complexo de favelas que reúne 14 favelas, mais ou menos de 190 mil a 200 mil habitantes, é maior que boa parte das cidades do Brasil, né? É uma cidade, né? Vamos bem falar. É o bunker do Comando Vermelho, que é a principal facção do Rio de Janeiro, a mais poderosa, a mais bem armada, a mais violenta. Anteontem, Vilela e Marcílio, o Comando Vermelho invadiu uma favela do Terceiro Comando, na Pavuna, o Morro da Quitanda. O Comando Vermelho fez uma senhora de 60 anos refém, depois essa senhora foi assassinada, né? E também um morador da favela de 30 anos, que não tinha nenhuma relação com o tráfico, também foi assassinado. E essa operação hoje da polícia era para evitar que o Comando Vermelho continue fazendo essas maldades, né? Invadindo favelas, matando inocentes, né? Olha, eu sei que pode acontecer sim essas coisas. Óbvio.
É, realmente é uma coisa muito complicada, né? É, e você ter esse tipo de coisa de invasão, né? E colocar a vida das pessoas em risco é muito complicado, né? Deve ser uma situação muito difícil. Também, logicamente, para prender lideranças, o DOCA, que é a principal liderança do Comando Vermelho. Só que essa informação que ele tá falando da Pavuna, eu desconheço essa informação que o Comando Vermelho pegar uma senhora. Eu não lembro de ter visto sobre essa informação. Realmente não sei. Não sei de onde tá tirando isso. Se alguém souber e tiver o link dessa notícia, alguma coisa, deixa aqui nos comentários para eu saber. Vilela, a primeira questão que eu preciso deixar claro para você é que eu estou lendo aqui os comentários de sociólogos, antropólogos e jornalistas, pessoas que nunca colocaram um pé numa favela. Pois é. Então, assim, faltou inteligência na operação policial. É. Ô, Vilela, eu já te expliquei uma vez, cara, Poxa. quando você tem o dado de inteligência, você sabe onde o bandido está escondido, onde está o paiol das armas, onde tem as rotas de fuga, né? Onde tem lá o bunker da liderança, do DOCA. Você tem que realizar uma ação para prender esses bandidos, né? E Isso quando não é tem. feito. Isso não- e o Pimentel, isso não é feito de uma noite para outra. Isso tem estudo, tem toda uma preparação, né? Vilela, segundo o relato aqui dos delegados da Polícia Civil, foram 10 meses de preparação. O Caramba. que eu sei aqui, apurado aqui, é que boa parte dos alvos que foram presos, desses bandidos presos, a polícia tinha inclusive mandado de busca e apreensão e mandado de prisão expedido por juízes competentes, né? E também tinha foto dos bandidos. Então, tinha todo o dado de inteligência, sabe? Não faltou inteligência para nada, pelo amor de Deus. Agora é executar. Tem gente que acredita que é possível você prender 100 bandidos sem disparar nenhum tiro. É uma abordagem diferente. A gente chama de conflito armado não internacional. Olha, interessante. Interessante ele falar isso. É assim que a ONU chama um conflito armado dentro de um país, um conflito de longa duração, com territórios ocupados, com intensidade média de violência de combate. É isso mesmo. É isso mesmo. A ONU qualifica com esse nome que ele falou aí. É que eu não lembro o nome, eu acho complicado, mas é isso mesmo. Então, o que nós temos no Brasil hoje é um CANI, conflito armado não internacional, que é É. muito próximo a uma guerra civil. Sim, é verdade. Isso que ele tá falando é verdade mesmo. Não Até tem porque. nada a ver com polícia e bandido. E tem drone até, né? Cara, tem armamento pesado, tem drone, tem muito drone lançando bombas nos policiais. Isso é um fato. Eu já tinha falado contigo aí quando eu te visitei aí há meses aí, anos também. Isso é um fato novo no E, mundo. Isso e muda, aconteceu né? Muda a dinâmica, né, dos combates, né? Do enfrentamento. totalmente, cara, totalmente. A aproximação da força policial nesse complexo de favelas, que tem 9 milhões de metros quadrados, é gigantesco, né? A aproximação policial já é impossível sem que a polícia seja identificada pela facção. Então, aquela história romântica do bandido com fogos explodindo para avisar que a polícia chegou, isso acabou. Esquece. E Não, mas peraí. Existe todo um preparo, foram 9 meses de preparo para a polícia poder ir lá, poder fazer toda essa operação, né? Para prender com mandados de prisão e várias coisas do tipo. Eles sabiam dessa questão do drone e mesmo assim eles foram para isso. Só que, assim, eu preciso entender uma coisa aqui. Porque, assim, ele disse que há uma inteligência, um trabalho de inteligência por trás disso. Porque é possível descobrir o bunker, onde as armas estão guardadas e todas essas coisas do tipo. Ótimo. Só que, assim, se eles sabem onde é o bunker, eles poderiam ter sido mais cirúrgicos. Por exemplo, por exemplo, se eu sei que para ir para aquele determinado lugar
né? Eu corro o risco de expor pessoas numa situação em que há um drone que vai jogar alguma coisa em cima, na cabeça de alguém. Então, assim, a gente tem que ver da onde parte a responsabilidade disso. A culpa é do bandido? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, a culpa é do bandido? Sim. Porque o bandido está cometendo ali um crime, certo? Acho que isso não tem discussão. Beleza, é um agente do Estado e a pessoa está querendo tirar a vida de um agente, tirar, botar fora, extrair, subtrair, né? A vida desse agente. Ótimo. Mas, gente, olha só. O policial, ele não levanta, liga para um camarada e fala assim, pô, e aí, fulano, tranquilo? Pô, tranquilo, pô, hoje eu tô sem fazer nada. Pô, vamos reunir uma galera aí para fazer uma parada ali? Tentar tomar, não sei o quê, conquistar um terreno. Tipo, não é assim que a coisa funciona. O que acontece é que o Estado coloca esse policial lá. E se acontece uma coisa com esse policial, caiu uma coisa em cima da cabeça dele, com 9 meses de preparo, e você ainda assim expõe esse policial para que alguma coisa caia na cabeça dele, assim, me desculpa, tá? Na minha opinião, isso não é uma ação inteligente. Se teve baixas, não é uma ação inteligente, na minha opinião. Porque muitas pessoas falam disso, mas as pessoas se esquecem que na Constituição cabe ao Estado zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Você sabia? É. Ó, seja um brasileiro policial, seja o brasileiro bandido, seja o brasileiro advogado, seja o brasileiro flamenguista, seja o brasileiro vascaíno, seja o palmeirense, seja um pescador. O Estado tem que zelar pela vida de todos. Sabe por quê? Porque a gente não vive num estado de exceção. Não existe um troço escrito dizendo assim, olha, todo o Estado deve zelar a vida de todo cidadão brasileiro, exceto... Entendeu? Então, assim, uma coisa que tem que ficar em mente é que o Estado tem que zelar pela vida de todos. Se o Estado mandou esses policiais para lá, para eles, mesmo com 9 meses de estudo, e sabendo que drones podem cair na cabeça, ou nem drones, vamos supor, eu não estava lá nessa operação, tá? Eu não quero nem imaginar como é para todos os lados isso, eu acho isso terrível, tá? Mas assim, se o Estado tá botando o policial lá, sabendo que esse policial pode acontecer uma coisa e ele não voltar para casa por causa disso, a culpa é do Estado. Porque ele é agente do Estado. Ele não tá lá porque ele quer estar. Ele tá lá porque é a obrigação dele. Entendeu? Então, a responsabilidade é do Estado. O Estado tem que é a responsabilidade do governador. Porque não foi ele que mandou a polícia, não é ele que coordena a polícia, é ele que manda na polícia. Então, assim, é engraçado, né? Porque onde está a responsabilidade dele nessa hora? O Estado tem que zelar pela vida de todos. Todo cidadão brasileiro. São 12, 10 drones a 400 metros de altura, 1.200 pés, filmando em tempo real a aproximação da força policial. Então vai ter confronto. A dúvida do brasileiro hoje é: vale a pena esse confronto, né? Eu tenho acompanhado aqui declarações de vários políticos de esquerda e, como disse, de acadêmicos, de sociólogos, né? Essa é uma operação equivocada, uma tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia. Não dá pra dizer que não é. É uma tragédia. É uma coisa muito triste. Horrível. Terrível. É um filme de terror. É uma coisa horrível. Eu acho chocante. Eu também
acho que é uma tragédia. Mas qual é a Ele mesmo opção do acha. Brasil hoje? É manter essas áreas com as facções, né? Porque essa região não é mais do Brasil. O Brasil perdeu a soberania ali. Ali as leis são as leis do tráfico, os impostos são os impostos do tráfico, né? Que o tráfico cobra imposto sobre qualquer atividade comercial, né? Ali o direito de ir e vir é do tráfico, porque o tráfico espalhou centenas de barricadas e proíbe o acesso de Uber, proíbe o acesso de ambulância do SAMU, né? É um Estado dentro do Estado. Se for opção da sociedade brasileira que se mantenha isso, que seja dialogado, seja acordado e seja dito claramente: olha, a gente quer deixar os bandidos com o território mesmo e deixa para lá. Mas eu acredito que a população brasileira não queira isso, viu? E nem o É. morador da comunidade. Eu falei, Vilela, para você aí há 2 semanas de um debate que eu tive aí com moradores de comunidade. O morador disse para mim claramente, lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, durante um evento: Pimentel, nós odiamos a operação policial. A operação policial é tudo de ruim para a gente. Pior do que a operação policial é uma barricada do Comando Vermelho na porta da sua casa. Então, esse é o dilema do Brasil hoje. É. É o Esse é o dilema. ruim e o muito ruim, né? E pra, Exato, pra combater o péssimo, você tem que ir com o ruim, não tem jeito, né? exato. Então, claro, né? Porque não é na porta da casa deles, né? Então você pode usar o que for do ruim pro péssimo, da pior coisa possível, né? Porque a solução é essa. Só que assim, eu vou repetir a minha opinião, eu não acho isso uma coisa inteligente, entendeu? Eu não acho que é inteligente você ficar insistindo numa coisa que não funciona e acaba expondo as pessoas em risco. Se a pessoa está cometendo um ato que é um ato criminoso, está praticando ali um crime, você tem o Estado, ele tem que fazer alguma forma de impedir essa pessoa de continuar fazendo isso. No último caso, depois que você fez de tudo, preservando a vida de todos, você tem o último, talvez o caso mais extremo, a depender de todo o contexto de uma situação. Então, nem é tão simples assim. Mas o que eu sei é que o que deveria ser priorizado nisso tudo é a vida de todos. Até porque não tem pena de morte. Não existe isso no nosso país, entendeu? Não tem isso. Não existe, tá? É proibido isso. Não tem. Então, quem deve zelar primeiro pela vida dos cidadãos é o Estado. Ele tem que ter a capacidade de prover pela segurança de todos. De priorizar a vida das pessoas. Ou melhor, de priorizar a vida das pessoas. Eu não estou dizendo se isso é certo ou errado, eu só estou dizendo o que é. Agora, para quem conhece polícia, você vai entrevistar 1.000 policiais aí que você conhece, vários policiais, são policiais valorosos, que são caras de frente. Você vai perguntar aí para delegados do Garra, policiais do COI, do GAT, da Rota: é possível adentrar numa comunidade, num bunker da facção, onde tem 100 bandidos armados com fuzis? Ele fala, peraí, mas eu não tô entendendo. Ele tá falando que essa informação de que a comunidade é um bunker. Eu não sei, isso não me soa muito bem. Não é a primeira vez que ele menciona, né? Eu não tinha mencionado nada antes. Mas eu não sei se é uma forma adequada, porque assim, várias pessoas moram nesses lugares, assim, e muitas vezes é o lugar que sobra pra pessoa morar. Então, não sei, assim, tipo, é um bunker, né? A comunidade toda é um bunker. Eu não entendo, né? Se alguém puder me esclarecer o que ele quer dizer com isso, deixa aqui nos comentários, que eu agradeço. E não tem enfrentamento? Todo mundo vai dizer que vai ter enfrentamento. É. Normalmente a liderança, ele tem uma equipe de guarda-costas, né? No caso o Doc. E ele está num bunker, normalmente o bunker dele é num subsolo, tá? É uma casa reforçada. E vai ter guerra, cara. E vai ter guerra. Sinceramente, eu não tenho a solução aqui. Se eu tivesse a solução para isso, eu já teria colocado a solução. Mas eu imagino que a sociedade tem que se mobilizar, cobrar do governo federal mais apoio ao governo do Rio de Janeiro. A operação de hoje seria diferente, Vilela, se a Polícia Militar tivesse os blindados da Marinha ofertados pelo governo federal.
o governo federal, segundo o governador Cláudio Castro, Sumiu. se nega a emprestar os blindados. Lembrando que, em outras épocas, a presidente Dilma Rousseff emprestou os blindados para o governador Sérgio Cabral. Né? Em poucas horas, a Polícia Militar solicitou os blindados para invadir o Alemão e a Marinha do Brasil colocou lá as viaturas, porque a viatura da PM, o blindado Caveirão, ele não passa pela barricada. O policial tem que desembarcar. O Entendi. blindado da Marinha, ele é de lagarta, né? Ele é de esteira, ele passa em cima da barricada com uma facilidade imensa. Eu estava antes aqui de entrar no ar. Então, mas espera aí, né? Olha só. Se você tem essa questão de você ter que colocar, né, esse carro e solicitar, porque o Cláudio Castro pediu e o governo não quis ceder, mas a Dilma cedeu pro Cabral, né? Que eu acho que ele tá querendo aqui. Ele já falou troço de esquerda, né? Então, ele tá indo por essa via, né? Então tá, tudo bem. Mas vamos também pela via do que ele tá dizendo, que a história poderia ser outra se o governo pudesse ajudar, né? Cedendo esses carros, como a Dilma fez com o Cabral, né? Agora vamos entender isso aqui? Porque assim, se a Dilma já cedeu, o Cabral já fez isso e não deu certo, bom, né? Acho que eu não preciso dizer muita coisa, né? Se não deu certo antes, por que vai dar agora? Por que vai dar agora? Entendeu? A gente tem que refletir isso, gente. Sabe? Isso não é uma coisa inteligente. Me desculpa. Tá? Eu não acho isso inteligente. Se já foi usado, não deu certo, por que agora daria? E que mudou? Ele tá falando que hoje tá mais sofisticado ainda. Tem drone. Então tá pior, sabe? Então não vai resolver. Entendeu? Eu não sei. Eu acredito que na prática isso o resultado seria o mesmo. Porque é a mesma tática usada num outro contexto que não tinha drone. Porque agora o drone sofistica mais. Então tá mais sofisticado. Então a gente vai repetir uma coisa, sabe? Contigo, eu estava vendo uma entrevista do ministro Lewandowski, da Justiça, Eu vi também. onde ele disse assim: é, a responsabilidade é dos governadores. Ele falou isso com uma assertiva assim, sabe? Infelizmente, jornalistas despreparados na coletiva, ninguém conhece a Constituição Federal, nem o Lewandowski, que foi ministro do STF, nem os jornalistas, né? O artigo 144 é muito claro e bem diferente do que Lewandowski disse. Segurança pública é responsabilidade de todos, né? Não do governo do Estado. É do presidente da República, é do prefeito da cidade, é do cidadão, é do governo do Estado. É verdade. A segurança pública é todo mundo, né? Só que o que acontece, né? Vamos tentar entender? Vamos usar a cabeça? Gente, olha só. Se, por exemplo, eu moro num determinado lugar. Vamos supor que eu morasse no Alemão. Tá? Tô morando lá no Alemão. Tô cuidando o garoto, né? Então, eu tô fazendo tudo no meu alcance para poder cuidar da criança, do garoto. Mas eu preciso que o Estado me ajude a eu ajudar a criança. Entendeu? Então, não adianta eu ficar me esforçando ali se as coisas externas podem estar em cima ou influenciando o meu filho. Porque eu preciso ter uma estrutura, o Estado precisa fornecer uma estrutura para que me ajude a ajudar a criança. Porque se a segurança é um dever de todos, então cada um tem que atuar naquilo que pode. O Estado, eu não posso me colocar no Estado. Eu acho ridículo os políticos que usam esses termos, né? Ah, imagina se você é dono de casa, um andar de cima, um andar de baixo. Eu odeio essas referências. Mas tento entender que eu não posso atuar como o Estado atua. Entendeu? O Estado é muito mais forte que eu, todos contribuem do Estado. O Estado tem
Tem todo uma parafernália, né, que eu não tenho. Então, ele precisa chegar com grosso dessa parafernália para que eu consiga, né, também educar a criança. Então, mais uma vez, a gente não pode isentar o Estado da sua responsabilidade, entendeu? Não dá. E as pessoas não estão falando disso. Não sei se é porque aqui ele falou troço de esquerda, direita, né? Não sei se é por causa do Cláudio Castro, que é o governador do Rio, que é de direita. Porque aqui ele tá se preocupando muito com a esquerda, né? É a guerrinha ideológica, né? Então, assim, gente, tem gente que tem que pensar, né? Ele tá falando aqui de ser inteligente, né? Então, a gente tem que pensar, vamos ser inteligente, né? Por favor, né, gente? É isso. E Pimentel, quais são os números? Como que uma ação dessa, com a sua experiência do BOPE, o que tem que fazer? Porque os caras estão com drone, estão com fuzil. A polícia vai preparada com o quê? Vai suporte aéreo? Vai como que funciona para combater isso? Porque os caras estão preparados. E quem é esse pessoal que faz o combate corpo a corpo com a polícia? Porque os chefões mesmo, eu vi muita gente fugindo também, né? Tem imagem de um pessoal fugindo. Os chefões normalmente são bunda moles, viu? Eles colocam os garotinhos novinhos para morrer no lugar deles, né? Putz. Isso, infelizmente, essa garotada não percebeu isso ainda, né? Que o chefão, ele tá no bunker protegido, ele tá numa mansão, e quem morre é aquele garoto que entrou no tráfico, venerando esse bandido, né? Idolatrando esse bandido. É uma pena que É essa uma garotada pena. tenha essa dimensão. E então, e cadê o Estado para ajudar? Entendeu? Porque se a criança ela cresceu, ela tá no ambiente que ela tá admirando uma pessoa que não é um bom exemplo da sociedade, alguma coisa tá errada, né? E assim, como ele falou, é responsabilidade de todos isso, né? E então a gente tem que começar a olhar para o Estado. O que o Estado está fazendo de eficiente para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Inclusive, eu quero até aproveitar essa oportunidade de comentar que foi votado agora proibindo o aborto para crianças. Então, o Estado está agindo, né? O Estado está falando, criança que ficar grávida e gerar criança, tem que cuidar dessa criança. Um adolescente de 12 anos, seja o que for, tá? É isso que o Estado está dizendo. Só que assim, para você e pensa, o que uma criança, um adolescente de 12 anos, tem para estar de experiência, para estar ensinando uma criança? Vocês já pararam para pensar nisso? Você tem filho, um adolescente de 12 anos, olha para ele e pensa, pô, será que meu filho teria condições de cuidar de uma criança? Porque não é a realidade dele, não é a sua realidade, mas pode ser a realidade de muitas pessoas que moram na favela. Entendeu? E o Estado está fazendo isso, e o que o Estado está fazendo para assegurar e garantir que essa criança vai saber cuidar da criança, para a criança no futuro não virar, não vir a ser uma criança que vai admirar esse tipo de pessoa. Porque é uma criança de 12 anos que vai cuidar de outra criança. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a pessoa vai ter, por exemplo, um adolescente, uma pré-adolescente vai ter um filho com 12 anos. Ela vai ter 22 anos, essa criança vai ter 10. E ela já vai ter que trabalhar, porque em muitos casos o pai some. Entende? Desaparece. Né? Mas aí eu vou entrar num outro contexto, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que o Estado está atuando dessa forma, tá? E eu não acho isso muito interessante, entendeu? Eu não acho isso uma boa ideia. Não acho mesmo. Porque se você decide isso sem ter um outro suporte por trás, vai ser uma futura criança que vai admirar um elemento errado. Porque o Estado não está fornecendo um ambiente seguro para ajudar essa criança a cuidar de uma criança. Entendeu? Mas existe uma
uma regra no combate mundial, né, que não tem nada a ver com polícia e bandido, tem a ver com infantaria. É quando você vai entrar num terreno ocupado, você tem que ter uma vantagem de 4-1, né? E outra, Pimentel, o inimigo, ele tá numa posição mais elevada também do terreno. Isso Ele faz está em vantagem de diferença. posição. Ele É. está em vantagem de posição. Então, numa lógica de infantaria, que não é a lógica da polícia, é a lógica de guerra, para você entrar no alemão sabendo que o alemão tem 1.000 bandidos armados, você deveria entrar com 4.000 homens, numa lógica de guerra, tá? Nenhuma polícia no É que tá levando o troço numa lógica de guerra, num ambiente totalmente residencial, né? Porque a favela é um ambiente residencial, eles são casas, são pessoas que moram ali, né? Não é um lugar empresarial, né? Talvez seja, né, do poder paralelo, né? Mas, assim, é um lugar residencial, entendeu? É um lugar onde pessoas moram, vivem ali, famílias se formam, né? Crianças brincam na rua. É um lugar residencial como qualquer outro lugar, né? Com exceção, né, de que ali você tem uma outra situação, que é o que muda esse contexto. Mas sem essa situação, não é tão diferente do que que a minha rua, as outras ruas, no sentido de ser um lugar residencial. É isso que eu quero dizer. mundo dispõe de 4.000 homens para você fazer assim, tá? É. A polícia militar tem 40.000 homens, ok, mas tem dezenas de milhares de homens em serviço de radiopatrulha que não podem ser retirados, tem policiais que estão de folga, de férias, né? Então a Polícia Militar conseguiu mobilizar hoje um efetivo gigantesco, 2.500 homens. Isso é muito efetivo. E ainda assim, com 2.500 homens, a polícia foi rechaçada, né? É, a informação que os policiais estão trazendo para mim é que eles enfrentaram mais ou menos em torno de 1.000 bandidos armados com fuzis hoje. Eu acho essa informação bem precisa, viu? Foram 90 e tantos fuzis apreendidos, né? Foram dezenas de bandidos presos. E aí, Vilela, deixar muito claro, teve mais bandido preso do que morto. Ou seja, quem colocou o fuzil no chão foi algemado e saiu. Essa Olha, eu não sei se essa informação é correta. Não, quer dizer, o que eu quero dizer é que eu não sei se eu tenho que levar aqui no seguinte sentido. Eu não sei se essa informação, no momento que ele recebeu, estava correta. É isso que eu quero dizer. Por quê? Parece que isso foi no dia do que ocorreu toda essa situação, essa operação. Então, eu tenho que ser justo também e levar em consideração que as informações estavam sendo levantadas no momento, né? Então, eu não posso dizer aqui que essa informação foi uma informação que foi propositalmente lançada, assim, porque é informação no momento, sabe? Essa coisa assim, até você ter os números certos, assim, então eu tenho que ser justo, né? Mas que na verdade não foi isso. Parece, né? Eu posso estar enganado, né? Se alguém puder me ajudar, deixa o link aqui nos comentários. Mas parece que teve mais pessoas mortas do que pessoas presas. Parece que foi isso. Posso estar enganado, tá? Mas deixa aqui nos comentários para eu saber, né? Importante a gente saber. Essa é a regra. é a regra. Inclusive, o 02 do DOCA foi preso, né? O 03 do DOCA foi preso. Estavam presos, né? Não foram mortos pela polícia. Quase todos os policiais estavam utilizando câmeras. Pode ser que surja denúncias nos próximos dias aí de chacina. Pode acontecer, são milhares de policiais do terreno confrontando, milhares de policiais nervosos em becos, em combates que um policial não vê o colega, ele está num beco. Não, mas peraí. Se o policial tá nervoso num momento desse, você dá um chazinho de camomila pra ele e põe ele pra dormir. Porque se um cara tá nervoso no meio de um troço desse daí, ele vai botar em risco a vida dele, do colega, e ele tem que zelar pela vida de todo mundo, inclusive dos colegas. Porque ele é um agente do Estado. O Estado precisa zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Entendeu? Então, tem alguma coisa errada.
esse policial não está preparado para ir. Se ele está nervoso, talvez por isso aconteça muito desses casos, né? Tipo, o policial está muito nervoso, né? Aí vê um cara com guarda-chuva e, né, faz uma coisa errada com o sujeito porque ele, nervoso, viu um guarda-chuva e achou que era outra coisa. O policial, ele não pode estar nervoso. Quem vai ficar nervoso lá sou eu. Eu vou me borrar de medo num lugar desse. Meu Deus, não quero nem imaginar isso. Mas um policial não. Ele tem que estar preparado. Ele tem que ser uma pessoa diferente. Porque se ele fica ali nervoso, ele tá igual a mim. Que diferença tem entre eu e um policial, então? Ele precisa estar preparado. Ele tem que ser frio, calculista. Ele tem que ser certeiro no que ele vai fazer, justamente para proteger a vida das pessoas. E outra coisa, ele tá dando aqui como um efeito colateral. Ah, pode ter um caso aqui, né? Pô, quê? Não tem que ter caso desse. Porque isso não é legal, não é legalizado. Isso não tem lei que permita isso, entendeu? E quem tá falando? O Estado tem que zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Concorde você com isso ou não. Não é o que eu acho. Eu só tô dizendo o que é, entendeu? Agora, se ele não concorda, se as pessoas não concordam, é o direito delas. Elas têm que levantar esse debate para mudar isso na lei, né? Mas o que a gente tem hoje é que o Estado precisa zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. E esse efeito colateral que ele tá dando aqui, isso é uma coisa muito séria. E assim, ninguém questiona, ninguém fala nada. Simplesmente vai ter esse efeito colateral? Então é comum mesmo, né? Então quando saem os noticiários falando, olha, teve não sei quantas pessoas que perderam a vida, né? Ação policial, não sei o quê. Então a mídia não tá bem inventando, né? Então não dá pra falar que a mídia é culpa da mídia, porque a mídia manipula a informação, porque ele mesmo está fazendo, tá dando isso, essa informação. Então isso parece que é comum, né? Porque ele falou que pode acontecer, né? O cara ficar nervoso ali, né? Então o cara está despreparado ali, pode acontecer. Realmente vai acontecer. Eu concordo. Você põe um cara despreparado ali, vai acontecer. Com certeza. Com certeza. Combatendo, não está vendo o colega do lado. Pode ser que aconteça. Com tudo isso, o Brasil tem que entender esse fenômeno, porque esse fenômeno, eu te falei que ele era do Rio, agora ele também está avançando para Salvador, né? Ele também já chegou em Fortaleza, né? Tá em várias periferias do Brasil, sendo que Fortaleza, hoje, tem uma situação até um pouco pior que a do Rio. Moradores estão sendo expulsos de suas casas pelo Comando Vermelho, né? E a Polícia Militar de Fortaleza está lá indo no bairro oferecer segurança para o morador fazer a mudança. Não para o morador permanecer no bairro, para o morador fazer a mudança. É a sinalização de que o governador do Ceará aceitou a derrota. O governador de Ceará, se eu não estou enganado, é um cara de esquerda. Então ele está indo realmente pela essa via, né? Ideológica, né? Ele está politizando. É um caso que precisa ser politizado, com certeza, sim. Mas assim, ele está isentando a responsabilidade do Estado, que está botando em risco a vida dos colegas dele. E eu acho que ele não está percebendo isso. Não sei, né? Tipo assim, ele deveria estar falando, não, o Estado precisa combater, precisa preservar a vida dos meus colegas, né? Eu não sei, eu acho isso muito estranho. Muito estranho mesmo. E, cara, não tem como a gente não tocar nesse assunto. Eu sei que nosso objetivo nunca é politizar o nosso debate, mas, meu amigo, Não, ele já estava politizando antes do debate, né? Ele misturou um troço técnico com um troço de opinião, com um troço de política, né? há 5 dias o presidente Lula disse que a culpa disso é do viciado. Aliás, depois que ele usou o termo usuário, né? Ele disse que o traficante, esse facínora que matou uma mulher de 60 anos em casa, anteontem, no Comando Vermelho. Isso é uma besteira, né, do Lula? Porra, que
O presidente Lula, que o traficante, disse que o traficante é vítima. É. E o culpado disso é o maconheiro, é o viciado, né? Assim, isso é de uma ignorância, de uma irresponsabilidade, de uma irracionalidade e de um perigo, porque o presidente Lula verbaliza isso para vários governadores estaduais, que podem estar entendendo isso como uma verdade. Ô, Pimentel, eu queria só fazer uma pergunta. Só ratificando, então você acredita que um decreto de uma GLO ajudaria a resolver esse problema? E qual que é o papel das UPs também para tentar resolver? Se eles têm algum tipo de poder para ajudar? Professor, eu sou teu seguidor, viu, cara? Opa, Eu sou obrigado. admirador teu aí. Professor, olha só, um decreto de GLO, ele não dá o amparo que nós precisamos hoje, tá? Quando o Exército Brasileiro ocupa uma comunidade, como já ocupou o Alemão por 19 meses e já ocupou a Maré por 11 meses, o Exército Brasileiro deveria poder realizar busca e apreensões nas casas. Vocês sabiam que a Maré, né, a favela da Maré, foi o Estado que criou? O Estado tirou as pessoas do centro, no local do centro, de um lugar lá que eles queriam tornar esse lugar comercial, sei lá o quê, é o centro do Rio de Janeiro, e deslocou essa população para ficar na Maré, para ficar na favela, e o Estado prometeu e deixou lá. Ah, a gente vai tirar vocês aqui, a gente vai fazer não sei o quê, e deixou, largou o pessoal lá. Então, assim, tá vendo? Como o Estado tá sendo responsável por isso? E agora, se eu chegar hoje e disser assim, olha, essa situação tá assim, porque isso é culpa dos bandidos. Em partes mas eu não posso isentar a responsabilidade do Estado de ter fornecido essa situação, entendeu? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que chegar e tenho que cobrar o Estado também. Porque o Estado precisa fazer a sua parte também. Não adianta só a gente ficar pagando imposto, e o Estado não fazer a sua parte. A gente precisa cobrar. Entendeu? Mas o decreto de GLO não ampara a busca e a apreensão. Então o Exército Brasileiro fica dominando um território e não pode fazer o básico, que é retirar os fuzis do território. Então, assim, você lançar o Exército Brasileiro nessa missão de ocupar a favela sem uma legislação extraordinária específica, eu acho uma covardia com o Exército Brasileiro e o Exército Brasileiro não deseja isso. Então, assim, entendendo que a gente vive um conflito armado não internacional, um CANI, né, que é o termo certo hoje que a gente vive, a gente deveria ter uma legislação do Brasil que amparasse as operações policiais aos moldes de operações de guerra. Eu sei que isso é difícil, eu sei que é Não tem que ter os moldes de operação de guerra, porque isso daí não existe um poder acima do mundo nas nossas cabeças que determine que as coisas precisem ser assim. Eu acho que não precisa ser assim. Inclusive, acho um gasto de dinheiro. Imagina o quanto de dinheiro não está sendo gasto nisso. Né? O pessoal fala aí que o Estado precisa economizar. Eu acho que deve ter sido muito dinheiro gasto nessa operação, acredito eu. Pessoas perderam vidas em todos os lados. Tá? Eu não quero dizer aqui se foi policial bandido, eu quero dizer que foram os cidadãos brasileiros, né? Os nossos amigos e irmãos brasileiros perderam suas vidas, o Estado gastou dinheiro, não pegaram o cara que eles falaram que ia pegar, entendeu? E eu acho que o Estado não está cumprindo com sua responsabilidade. E eu acho errado a gente não cobrar o Estado por isso. Né? Assim como ele mesmo disse que a segurança pública é um dever de todos, o Estado tem que ser responsável pelas suas atitudes também. É simples assim. complicado e eu sei que é um tema sensível. Pimentel, obrigado demais pelo seu tempo. Eu sei que você está sendo requisitado por todas as TVs aí e a gente fica muito feliz que você deu uma preferência pra gente aqui. Muito obrigado aí. Obrigado, Vilela. Um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu, professor Maciel? Obrigado aí. Valeu, Pimentel. Até mais, Pimentel. Agora vamos com Joel também, que tá na linha, porque o Joel também, que é um especialista em crime.
Bom, é isso. E aí, gostaram, não gostaram? O que vocês acham? Me diga a tua opinião, deixa aqui nos comentários. Se inscreva aí, gente, ajuda aí o canal. E se quiserem aí sugerir algum vídeo aí pra eu ver, analisar aí, pode mandar aí que adoro assistir esses vídeos. Bom, então, tchau.